Olá pessoal, para complementarmos nosso estudo sobre a dilatação, eu vou fazer uma discussãozinha a respeito do comportamento anômalo da água e depois faremos uma aplicação muito interessante. Então, eu gostaria que vocês observassem esses dois gráficos. Este aqui, volume em função da temperatura, densidade em função da temperatura. Nós já sabemos que densidade é a relação entre massa e volume. Portanto, se vocês observarem, olha o que acontece com a água interessante. Na faixa de 0 a 4 graus Celsius, vocês imaginem a água a zero. Se ela aumenta a temperatura, o que deveria acontecer? O seu volume deveria o quê? Aumentar. E olha o que acontece. Exatamente o contrário. O volume vai diminuindo até chegar a um valor mínimo exatamente a 4 graus Celsius. A partir daí, a água tem um comportamento normal como qualquer outra substância. E no gráfico densidade por temperatura, se densidade é inversamente proporcional ao volume, o que acontece? Enquanto o volume diminui de 0 a 4, a densidade aumenta. Então, o maior valor da densidade é exatamente 1 grama por centímetro cúbico. Correto? Então, é muito interessante e depois ele tem o comportamento também normal. Conforme a temperatura aumenta, tá ok? O volume aumenta, a densidade diminui. Isso é interessante se nós pensarmos o que ocorre nos países do hemisfério norte que tem lagos, como Canadá, como Suíça. O que deveria acontecer no inverno? O lago todo deveria ficar o quê? Congelado. Então vamos ver o que acontece na realidade. Aqui eu tenho o ar. Eu fiz um modelinho aqui para nós podermos interpretar. Nós temos o ar. Eu vou supor que num dia que a temperatura menos 15 graus Celsius. Uau, então o lago estaria aqui. Este gelo, a parte superior do gelo que está em contato com o ar tem a mesma temperatura, menos 15. O que vai acontecendo? Como o gelo não é um bom condutor, né? Conforme nós vamos o quê? Adentrando nesse gelo, a temperatura vai o quê? Vai aumentando. Menos 15, menos 14, menos 13, até chegar a um ponto em que eu tenho gelo a 0 graus Celsius. E aí eu também tenho em contato água a 0 graus Celsius. Correto? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu tenho aqui a interface entre gelo e água, os dois a 0. Só que a água agora também começa a aumentar a temperatura. 0, 1, 2, 3, a água chega a 4 graus Celsius. A 4 graus Celsius ela tem a maior densidade possível. O que acontece aqui? Apesar de ter uma diferença de temperatura aqui a 0 e aqui a 4, como a densidade aqui é mais alta, acabam as correntes de convecção. Perfeito? Porque a água aqui é o quê? Mais densa, e nós sabemos que o quê? O menos denso sobe. Como ela é mais densa, não sobe. Portanto, a partir daqui, a temperatura da água fica quanto? 4 graus Celsius. Ou seja, a água não congela. É por isso que a vida lacustre nesses países do hemisfério norte não acaba a cada inverno. Exatamente pelo comportamento anômalo da água. Ok? Grande abraço para vocês. Até a próxima aula.